Então, finalizando aqui o último capítulo sobre essa viagem doida delas. Estamos em Paris. Ai, meu Deus, chegamos em Paris, a cidade da luz, da torre, da moda, de tudo. Da arte. Da arte. Né? Nossa, E aí, cidade. qual o primeiro sentimento quando vocês chegaram? Saímos primeiro de Lisboa, aí de avião fomos para Paris. E aí já não estávamos mais com carro, né? E aí foi tudo no metrô, Uber e táxi. Mas ó, quando a gente chegou lá. E tuk-tuk também. O primeiro sentimento, Jane, o pessoal mesmo. O primeiro sentimento, Monifa, medo, sabe do quê? Porque em todos os lugares que a gente ia, que a gente encontrava as pessoas falavam que os franceses eram estúpidos. Sim, é o que a gente ouve. É, que eles são, assim, é tudo grosso. Nossa, eu falei, mano, como que a gente vai responder a grosseria em francês? É verdade. Porque a gente não ia deixar barato, entendeu? Grosseria, mas como? Não ia saber. E aí, no aeroporto, eu não senti isso igual na Espanha, né? Na Espanha a gente sentiu uma grosseria, o pessoal daí uns mal-humorados, viu? No aeroporto da Espanha. Meu Deus do céu, um horror. Mas tudo bem. Na França, eu falei, não, vamos ver na cidade. Eu não achei isso. Eu achei... Nem no aeroporto, nem na cidade. Não. Também não achei tudo isso, não. Eu não achei. Eu não achei que eles... Ó, na primeira noite a gente chegou lá bem tarde, né, janeiro? Tipo 11h30. Aí a gente deixou as coisas lá e aí a gente queria ver já... A gente não ia dormir sem sair um pouquinho do hotel, né? Pelo amor de Deus. Aí a gente desceu. Nisso que a gente desceu, a gente já viu um toquinho da torre. Aí a gente já viu... Ficamos alegres. A gente viu a torre. Aí a gente ficou... Cadê a torre? O rapaz da agência falou que era perto da torre, a gente já ficou assim, né? Onde que tá a torre? Eu tinha, deve estar em algum lugar aqui. Aí a gente começou a olhar assim e a gente viu uma pontinha dela, a gente já ficou feliz. Ah, a torre tá ali. Aí tá bom, aí nós saímos ali perto para um bar, vizinho, meia-noite. Bem francês, né? Bem francês. Bem francês. Gente, como tem café lá. Bastante tem muito café. café. É só café, não é barzinho igual no Tatuapé, tem um monte de café. barzinho não. Lá é café, Monifa, de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito. É verdade. É uma cidade sofisticada. Essa é a verdade. Sofisticada. É uma cidade sofisticada, é intelectual, verdade. Aí a gente saiu noturna, assim, né? Muito mais noturna do que diurna. Verdade, verdade. Legal. E quando a gente saiu assim nesse café que estava aberto, o que eu ia falar? Eu esqueci. Quando a gente Vocês saíram do hotel, viram a torre, foram... Aí nós fomos para esse bar tomar um café. Então, mas o que eu queria falar é o seguinte, era 00:30, porque até a gente entrar, né, colocar as malas lá, arrumar, ai, vamos sair, vamos, porque a gente tava agitada, né. Era 00:30, nós atrás de café, falei, Atrás de janta, né, mas não tinha mais. É verdade, não Atrás de tinha janta. comida. Mas a gente tava com fome, mas aí a gente falou assim, aí a gente, então vamos tomar um café. Eu falei, Giane, 00:30 nós vamos tomar um café, nós vamos Era dormir tarde, aqui, ó. era bem tarde. Se o café é feito como estimulante, a gente não vai dormir hoje. Não vai dormir, verdade. Porque a gente toma café, tipo, muito tarde. A gente foi lá e conversamos com o garçom, nosso primeiro contato com o francês. Conversamos com um garçom super bonzinho, educado, atencioso. Ficou ali, olha, Monifa, até agora eu não sei como a gente se comunica tanto. Então, porque eu também fico pensando. Mas eles falam em francês, em inglês, eles falam como? Olha, eles falam em francês a primeira pegada, e francês também é uma língua linda, viu? Maravilhosa. Muito bonito. Eu tentei ainda aprender algumas coisas no Duolingo, eu ouvi algumas coisas assim, fiquei assistindo filme, um monte de coisa, tudo em francês. Mas é rápido e assim, você não tem familiaridade com a língua. Em pouco tempo, né, Graça? Mas é igual a gente falou, se a gente ficasse bastante tempo lá, né, gente, tipo um mês, assim, legal. a gente vai aprender bastante coisa. Mas assim, Monifa, a princípio eles falam em francês. Se você não sabe, gente, eu tenho a impressão que até os cachorros da rua falam inglês. Inglês, é verdade. Sério. É verdade. Eu tô te falando, tipo, é a segunda língua, tipo, super lá. Eu não vejo aqui no Brasil tanta gente falando inglês igual lá. Eu acho que é porque é uma cidade turística, né? Aí vai gente de todo Forte, mundo. Talvez no Rio de Janeiro também é assim. E eu que não reparei, porque Pode eu falo ser. português, então eles não usam Muito inglês mais comigo. do que São Paulo. Muito mais. Sim. Eu creio que sim. Porque quando eu fui lá no Rio de Janeiro, que eu fui no Cristo, eu lembro que tinha muita gente falando inglês, muito turista, muito gringo, né, como eles falam. E aí tinha um pessoal ali que recebia os gringos lá, que eles falavam algumas coisas em inglês, mas eram poucas palavras, o básico.
Então, o que eu fiquei pensando lá na França, lá em Paris? Que lá deve ser uma cidade, mas muito mais, viu? Muito mais sofisticada, pelo menos aonde eu fui. Onde a gente foi lá em Paris, muitas pessoas falando inglês. Eu assisti aquele Emily em Paris, eu tava até falando lá em casa, que eu assisti o Emily em Paris, ai, é lindo, ai, eu adoro aquela série. E aí, a menina chega lá na cidade, no trabalho dela, e ela fala inglês, tipo, com quase todo mundo. Tipo, todo mundo fala inglês. Aí quando eu vi a primeira vez, eu falei, ai, que exagero, né? Até parece que a gente é daquele jeito mesmo. É daquele jeito. Não é, Jane? Todo mundo fala inglês. No hotel, no hotel é mais óbvio, mas no mercado, numa lojinha que você vai falar, todo mundo fala inglês. Tipo, é uma língua muito, muito comum. E outra coisa, aquele negócio que o francês fica com raiva porque a gente fala inglês, eu não vi isso, gente. Isso, não. Eu não vi isso. Eles querem que a gente se comunique. Até porque a gente tá lá o quê? Pra consumir, né? Então, pra gente consumir, a gente precisa se comunicar. Como que eles vão vender, fazer as coisas, ganhar um detalhe sem se comunicar? Agora, espanhol, pouquíssimo. Que sabem falar. Lá Isso aí, pra eles não é um idioma assim. Não, a segunda opção para eles é o inglês. A primeira é o francês e segunda é o inglês. Agora, com relação ao Rio de Janeiro, as pessoas falam muito mais inglês. Eu acho que sim, mas sabe por quê? E pensa assim, olha, o que é que São Paulo tem de atração turística em comparação com o Rio? Por exemplo, se você vai em Fernando de Noronha, se você vai, sei lá, em Gramado, igual você vai no Rio de Janeiro, porque os turistas, quando você fala Brasil, a primeira coisa, Rio de Janeiro. Então é muito mais natural que as pessoas que estão no Rio, elas falem mais. Agora, eu também estou admirada. Aí depois passando, né, porque naquele calor todo você vai se articulando, você usa aplicativo, você lembra algumas palavrinhas básicas do inglês, você lembra algumas palavrinhas básicas do espanhol. O que acontece? O italiano, eu sei um pouquinho. Então, quando eu fui para a Itália, eu consegui me comunicar, assim, razoavelmente. Não foi uma coisa top. O espanhol já é um pouco menos para mim. A Grazi, no caso, eu tenho mais facilidade com o italiano e a Grazi mais com o espanhol. Mas, assim, eu fico admirada, mas, ao mesmo tempo que eu penso que você saber falar outro idioma, isso é fundamental. Para uma próxima, nós temos que estudar isso sim, só que você ser articulado, você ser humilde e ser leve, entende? É verdade. Porque se você fala fluente, mas se você é uma pessoa truncada, que não se articula, é verdade. Você curte menos. Tiveram alguns momentos que nós fomos a um táxi e aí tinha uma dificuldade para se comunicar. E a gente se divertia, a pessoa que estava levando também, e de alguma forma a gente se entendia a prova que nós fomos, curtimos, fomos em 3 países, estamos aqui contando. E temos inclusive contato das pessoas de lá. É verdade. Então isso do ser articulado, né? Não sei se essa coisa de ser educadora, se é um pouco esse jeito que a gente tem de ser falante, não sei. A gente se virou bem. Muito bem. Nisso a gente se virou bem. Só que o idioma faz falta. Faz falta. Você perde. O inglês, aí a gente falava, gente, como que é mesmo que fala inglês? Porque o francês, algumas palavras, eu falei assim para as meninas, quando eu tava indo, que eu sabia falar le garçon, que é menino, le garçon, e qual que era a outra, gente, que eu falei? Merci. E aí eu só falava isso, eu falei, gente... Aí, s'il vous plaît, eles usam bastante. Então, quando eles falavam, s'il vous plaît, como é que fala aquela hora que a gente estava lá no Louvre? S'il vous plaît, mademoiselle, s'il vous plaît, ô Giane, vamos embora, que tá mandando a gente embora. Porque você é assim, ó, quando você vivencia, por isso que o intercâmbio é uma coisa bem diferente de você estudar com um livro e tudo mais. Sim. Quando você vivencia, você aprende melhor e você se articula. Então, vamos supor, você fica um dia, no segundo dia, não é que você vai saber falar, mas você se sente à vontade, não é? Você sente à vontade e você já começa a prestar atenção. Imagina um mês, um ano. É verdade. Dá pra ficar fera. Dá pra ficar fera mesmo, é verdade, dá. E aí, nesse primeiro dia foi assim, aí a gente teve o contato com esse garçom. E com... Não é garçom, No barzinho, né?
barzinho ali na estação. E um outro francês também que veio conversar com a gente, viu que a gente era brasileira e tal. E aí a gente ficou conversando com ele no aplicativo. Que Pelo horror. Tradutor. Pelo Google Tradutor. Google Tradutor. O garçom era mais articulado do que esse francês, mas eu fiquei muito interessada em ouvir o idioma francês, gente, eu confesso. É Achei bonito, é graça, bonito. você tá falando com esse homem. Eu falei, não, gente, vamos conversar. É bonito, é legal. É tão bonito! Ai, é muito lindo! Mas nós Não chegamos- mais do que o espanhol, eu gosto mais do espanhol. Nós chegamos lá, qual dia Mas da é lindo semana? também. Nós chegamos Esse dia lá foi quinta, nós saímos numa na quinta, quinta, chegamos na quinta sexta. noite. Na sexta de manhã nós fomos no Louvre. Nós fomos no Louvre. Na sexta de manhã nós Aí na fomos no Louvre. sexta, então à Na noite quinta foi. noite a gente conversou. Na lá. noite foi esse passeio no barzinho, avistamos a ponta da torre. E aí no dia seguinte, então nós começamos a cumprir o nosso roteiro. E aí foi primeiro Museu do Louvre. Museu do Louvre de manhã. Eu perdi minha base lá. Ai, mãe, que tonto. Tinha comprado lá. Ai, não tinha comprado lá, mas eu tinha comprado para levar para lá. Foi, Então né? eu tava novinha, uma base da hora, não vou comprar outra, não vou enlouquecer. Mas eu comprei, é fogo que a gente não presta atenção nos passos, sabe? É muito importante se prestar atenção. Muito. Não só na viagem, no dia a dia. Na Eu já vida, perdi na coisa vida. assim porque eu não estava ligada no movimento. Aí a gente foi no Louvre nesse primeiro dia com audioguia. Que decepção, né, Giane? Não foi Gente, legal. começou a fazer audioguia, não é legal, Não foi não é legal, o que a gente não gostei. pensou. A Tem gente um achou. guia e aí ele vai falando em português pra vocês? Mônica, Não. é isso que a gente pensou. Não Foi é. isso que a gente pensou, não é. Sabe o que é? Uma maquininha sem vergonha que você coloca lá o seu idioma, não é, Giane? E aí você fica no lugar e a maquininha naquele fone sem graça vai Isso. falando. E quem disse que Porque você assim, usar aquela tem maquininha? um guia, tem um pacote que você faz que tem o guia, mas tem um outro pacote que você compra que não tem. Então, tem que prestar bastante atenção porque você compra, vamos supor, um Mas a gente passeio. escolheu o audioguia. Então, você falar audioguia, eu também pensei Eu também que fosse achei que guiado fosse por uma isso. pessoa. Não é. Mas e aí também, dentro do possível, porque aquele museu é uma semana, Gente, é muita coisa. Uhum. E assim, obras grandiosas, Não, a gente foi grandiosas, pra um lugar. maravilhosas. Tipo assim, você entra, nós fomos primeiro na arte egípcia, que era logo o primeiro que a Maravilhosa. gente entrou. Gente, que coisa, é tanta coisa magnífica. Grandiosidade. Tipo, eu falei assim, é enorme, a gente tirou foto com a esfinge, a gente tirou... Nossa, é Legal. muito detalhe, não é, Giane? Tem até um pouco de arte voltada para a questão científica. É, Então, por verdade, exemplo, tem verdade. a obra de arte. Então, quando falou da obra de arte dos egípcios, e aí depois tem um setor que mostra a arte egípcia voltada para a ciência, É, verdade. né, para a área de exatas, as descobertas. É muito legal. E uma coisa que chama muita atenção em qualquer museu, no Louvre, então, quem dirá, né? Porque aquilo ali é gigante. É assim, ó. Que nós já comentamos isso anteriormente num outro país que nós fomos. Então, hoje nós temos acesso à tecnologia. Então, quando você vê alguma coisa com bastante detalhe, você fala, nossa, a tecnologia abre portas para tudo isso. Mas lá atrás não tinha alguns recursos que hoje tem. Mas o acabamento, a precisão, até a estética, era muito mais minuciosa, Sim, muito, sim. muito mais detalhista E aquelas... do que hoje em dia, né? Aquelas que a gente viu, não é estátuas, E muito ouro, né, Grazi? Ave Muito Maria, ouro, muito ouro, muito. Aquelas, como é que fala? Não é estátua, Escultura. escultura. Escultura As de mármore, esculturas perfeita. gregas, o que é aquilo de Perfeito. perto, gente? A pedra que Tem você, todos o mármore aqueles parece detalhes véu. mesmo. Monifa, tipo, a Giane falava assim, olha o detalhezinho O tecido, do né? tecido. O véu, é né? impressionante. Gente, que coisa louca. A leveza, É muito perfeito. olha só, a leveza do mármore Ô, Giane, na escultura, porque o mármore tá representando uma coisinha de cabelo, uma prisilinha, o detalhe do É véu isso. que fez uma dobrinha assim, isso, muito louco. é espetacular. E os detalhes, outra coisa, agora tudo bem que mudou um pouco algumas questões, mas muitas esculturas hoje você vê de mulher nua, mas naquela ocasião você vai no Louvre de homens nus, isso é legal, isso é bacana. Né? Porque fica sempre aquela ideia assim, não, porque falou de nudez, mulher, não. A arte, você é de arte, Mas você que sabe. ali, qual que é a ideia ali, que é importante falar? Ali nessas esculturas que a gente viu,
São esculturas falando sobre o homem, Isso. ser humano, né? Entre aspas, não vou entrar nesse assunto aqui que a gente não pode falar. Mas assim, né? Porque é homem Esse e é um mulher, é episódio homem e só. mulher, mas enfim. É. Como está falando ali da arte grega, os gregos entendiam o homem como centro do universo, né? Exatamente. O homem como o ser a ser estudado. Uma outra perspectiva. É uma outra perspectiva. É. Então eles viam aquela coisa da perfeição. Isso, Então não tem essa de sexualidade por sexualidade, sabe? Sexo por sexo, como a gente vê hoje, que a gente vê mulher nua para explorar o corpo feminino, não é isso? Não é isso. E ali também não é para explorar o corpo masculino, Não, é para também. estudar, é para Enaltecer. enaltecer, exatamente. Então é uma coisa divina, é muito lindo. Aí a gente olhou isso daí no Louvre e tipo assim, o tempo não passa. Esse dia a gente nem tomou café no... A gente precisa cobrar, viu, Giane? A gente não tomou café no hotel. Olha o desperdício. É verdade. Mas a verdade. gente pegou um negocinho lá, tipo um croissant, gente, o que é aquilo? Tem muitos queijos, tá? Mas a gente pegou um negocinho de chocolate, falei, ai, Giane, vou só pegar isso e vou embora. Gente, o que é aquilo? É igualzinho a Emily Paris faz. Eu falei, Giane, eu nunca comi uma coisa tão gostosa na minha vida. Você precisa comer isso amanhã? Ela, não, vou comer. Aí no dia seguinte a gente ia comer, já tava cheia, não aguentava mais. Mas aquele negocinho de chocolate, fazia parte. que delícia, bonita de chocolate. delícia. Mas aí a gente não tomou café esse dia e fomos correndo porque a gente achou que já tinha que tá... Porque pra marcar é sempre assim, né, gente? Ai, vamos no primeiro horário. Quando chegar na hora do vamos ver, você tá com sono, você tá Aí quando chega lá, ó. Quando chegou lá no Louvre, a gente não pegou muita fila, pegou mais ou menos só por causa do aparelho. É isso que eu ia perguntar. Então o ingresso pra entrar vocês já tinham comprado antes? tinha comprado antes aqui. Ah, tá. Porque se for deixar pra comprar lá, não vai, né? E fica muita fila. Até vai. A menina falou pra mim Dá? que dá pra ir, legal. Só que a gente comprou, não junto no pacote da agência, a gente comprou por conta Separado. num site que vendia. E assim, foi bem melhor, porque como a gente já chegou na quinta-noite, de manhã a gente já foi lá, não precisou se É que preocupar. assim, nós compramos. O pacote que nós fizemos, então, estava incluso o voo para Lisboa, com escala em Madrid. Aí depois de Lisboa, que aí nós voltamos de carro, de Lisboa para Paris e de Paris, com escala em Madrid, para o Brasil. Então, fora esse pacote, aí nós alugamos o carro. A Grazi reservou o hotel de Porto, eu de Santiago de Compostela e os passeios. Então esse passeio nós compramos aqui e o passeio para Giverny, que foi para conhecer, que nós vamos falar, para conhecer o Jardim de Monet e o Castelo de Versalhes, nós compramos também aqui. Porque você ganha tempo. Sim, E sem contar que, mesmo comprando aqui, o passeio para Giverny, nós não encontramos na data que era a nossa ideia, o plano 1, que seria dia 17. Nós encontramos para o dia 18. Aí se você deixa, quando chega lá, aí tá arriscado você não conseguir. Você não conseguir, é verdade. Aí com pouco tempo, né? O Louvre, aí a gente foi esse dia, aí a gente pensou o quê? Já olhamos algumas coisas. Quando a gente olhou no relógio, já é tipo quase 4 horas da tarde. Passa muito rápido. Passaram o dia inteiro lá, então, né? Monif, a gente não viu nada, a gente Muito só rápido. viu Egito, um pouco da Grécia, a gente nem viu um pouco da Grécia. Nossa, nem vimos tudo. Foi. Eu falei, Giane, aí quando a gente pegou um mapa do Museu do Louvre, eu até trouxe. Eu tenho uma pastinha só das coisas de Paris, a viagem lá. Gigante. É muito gigantesco. Aí o que a gente fez? Aí a Giane falou, Grazi, a gente fez, porque a gente já tava ficando mal. Porque você não come muito tempo, não toma nada, você começa a ficar com a cara pálida, né? Sim. A gente já tava meio pálida, Mal-estar. assim, mal-estar e tal. Aí a gente falou, Grazi, a gente precisa ver quem? Mona Lisa. Lógico, a gente não vai sair daqui sem pra ir ver lá, Mona Lisa, sem ver a famosa Mona Lisa. Exato. Aí beleza, a gente foi no lado do Renascimento, né? Que é lá onde vai estar, onde estava a Mona Lisa. Era tanta obra do Renascimento, é tanta coisa Esqueceram. Nossa, quase. Quase. Era coisas assim, tipo, gigante, que a gente falava, majestoso. Giane, como alguém pintou isso Como aqui, pintou isso? meu? Tipo, coisas assim incríveis. Sensacional, Uma sensacional. parede assim enorme, coisas assim enormes. Aí eu falei, meu Deus. Aí a gente, igual você tá falando, a gente meio que esquecia. Eu falei, meu Deus. Aí depois a gente, tá bom. Aí a gente foi num corredor imenso assim, né? E a gente foi seguindo as plaquinhas. Aí quando chegou lá, eu falei, Giane, onde que tá essa mulher? A gente não tá achando. Ela deve estar num lugar muito majestoso.
Hoje, naquela obra lá que a gente viu, aquela escultura da mulher sem cabeça, lembra? Que era uma deusa, aquela obra é conhecidíssima, eu não lembrava o nome dela, ela é tipo uma Mona Lisa da Grécia, tanto que ela estava num lugar bem legal, Todo mundo ficou ali fotografando um tempão. E era perto, então assim, o caminho da Mona Lisa é um caminho cheio de obras importantes, não é, Gê? Cheio de portas, de obras bacanas, importantes. Que tem de melhor. Tipo assim. Aí nós passamos, eu falei, Giane, não é possível, nós estamos chegando no final do corredor. E a Giane, ô Grazi, eu tô achando que é naquele lugar ali onde tinha um monte de gente. Eu falei, meu Deus, será? Era mesmo. E eu não tinha reparado. Aí a gente tava atrás da Joana d'Arc, que é a obra da Joana d'Arc, a gente também tirou foto, que é uma obra bem maravilhosa também. Maravilhosa. Bem linda, a gente tirou foto também. Aí a gente entrou na sala da Mona Lisa, a sala lotada, tipo, o tempo todo, não fica vazia a sala. A sala mais cheia, né? A sala mais cheia, foi a mais cheia. Não, eu tenho certeza que E é um quadro pequeno, né, Grazi? Em comparação com esses outros, sempre falam, né, que é super pequenininho. Então, mas assim, eu falei pra Jane, eu achei que fosse menor, eu te juro por Deus, eu não Sério, sabe Grazi? por quê? Porque quando eu estudei artes, tudo, os professores que falavam que já tinha visto, falavam, é um quadro tão pequenininho, gente, na minha cabeça, como todo mundo fala, sabe igual criança que fica imaginando? Na minha cabeça era um quadro desse tamanho, porque ele falava assim, um quadro que fica no alto e mudou, porque não tá mais no alto. É um quadro que fica mais próximo da gente, a gente gravou e tudo, a gente tirou foto. E aí, quando ele falou, eu juro por Deus que eu achei que fosse um quadro assim desse tamanho, 3x4. Não é. Imagina é um quadro assim, grande. Fica um pouco é que longe, perto outros. É uma impressão de ser menor. De ser menor. Perto daqueles outros gigantescos, ele se torna a Mona Lisa é pequena por conta disso. Mas eu achei um quadro assim, é muito bonito, gente. É muito lindo. Assim, faz jus àquela fama que ela tem. Eu nem sei quanto tá avaliado aquele quadro. Mas eu sei que é muito lindo, assim. E quantos anos, né? Ele fez em 1400 e alguma coisa. Maravilhoso. O quadro tá tipo... Intacto. Porque tem toda uma questão, né, de temperatura, e iluminação para conservação das obras de arte. Né? E o teto também. Ai, os tetos. E isso nos chamou bastante atenção. Porque assim, você percebe que aquilo não tem um mofo, não tem um risco, não tem nada. Tem a iluminação que é para visualização da obra e tem a iluminação que tem aquela questão do cuidado, a temperatura, a iluminação. E é tudo muito grandioso, né? O pé direito, que é a altura do chão, lado matemático, a medida do chão até a ponta do pé direito. É assim, muito alto, né, Grazi? Altíssimo. Tudo. Os móveis são grandiosos. Cama, mesa, tudo assim muito bem acabado, tudo assim muito delicado. A maior parte é delicado, né? Não tem tanto rústico. Não tem tanto rústico. Pelo menos onde a gente foi, onde a gente foi, porque mandamos muita coisa ali. Não dá pra ver em um dia só, né? Nós fomos também, na parte da arte egípcia, nós fomos onde tem ali os, como é que chama? Os túmulos. Os sarcófagos. Isso. Grandiosos e muitos. Muito louco. E aí a gente fica imaginando, né? A grandiosidade, a beleza, toda a técnica para conservar aquilo e a montagem daquilo. E o quanto que em Paris nós percebemos, nós já sabíamos, mas aí nós podemos assim vivenciar um pouco o quanto se valoriza a arte. É uma coisa assim impressionante, a diversidade. Verdade. E aí naquele dia do Louvre, nós saímos de lá por volta de 4 horas para almoçar, porque nós estávamos assim, como a Grazi disse, nos sentindo mal. E aí nós associamos o nosso mal-estar, porque no quarto de hotel nós percebemos que tinha um cheiro estranho. Mas ainda não tinha. Tinha, Grazi. Naquele falei pra você, porque a gente comprou à noite, né? A gente foi no mercadinho à noite? Não, nós trouxemos de Portugal. Grazi, não, a gente comprou lá. Não foi, Grazi. Foi em Portugal, naquele mercado grande que eu comprei aqueles pequenininhos. É assim, ó. Nós compramos um queijo e nós levamos na mala, que tem queijo que não estraga, se você pegar um parmesão. Então, nós fomos para o Museu do Louvre e nós nos sentimos muito mal. Era o cansaço, a estafa, a alimentação. E aí nós encafifamos, porque nós não ligamos o ar-condicionado, porque o ar-condicionado é perigoso e tinha um aquecedor.
e nós percebemos que tinha um odor estranho. E nós chamamos a pessoa do hotel para verificar se tinha algum vazamento de gás. Foi. E aí nós descobrimos que não era um queijo que a gente comprou. Monifa, eu fui e comprei o queijo. Eu comprei um monte de queijinho. Gente, os queijos maravilhosos. Eu amo queijo. Eu amo queijo. Aí eu vi os queijinhos lá, falei, Giane, eu vou comprar um desse, um desse. Aí a gente comeu lá. A gente comeu aquele pequenininho que foi picadinho. E levamos o da Lembra caixinha. que vinha picadinho? A gente comeu aquele. Você comprou um daquele também pra trazer. Aí o que aconteceu? Eu comprei um numa caixinha assim redonda. Falei, vou levar pros meninos. Os meninos também gostam de queijo. A gente ama queijo lá em casa. Guardamos, né? Peguei o queijo e guardei ali. A Giane comprou, mas aquele que você comprou foi em Portugal, um verde. Foi de pimentão. Mas aquele lá ficou de boa. Ficou de boa. Esse daí eu deixei em cima da mesinha ali. Monifa, passou um dia, o segundo dia. Aí eu agachei pra fazer alguma coisa assim. Eu falei, Giane, coisa da minha cabeça. Esse negócio tá com cheiro estranho. Olhando pro aquecedor. Aí eu falei, esse negócio tá com gosto. Aí tá com cheiro estranho. Aí a Giane, pior que tá mesmo. Aí o queijo tava perto do aquecedor. Aí nós associamos que tinha algum vazamento. Aí com toda aquela multa, usando o aplicativo, arranhando um pouquinho de inglês, um pouquinho de espanhol, nós conseguimos explicar que tinha um cheiro estranho. A pessoa da recepção, coitadinha, subiu, toda prestativa. não entendeu muito e falou, olha, desligou o aquecedor e falou, olha, não vai ter mais problema. Que a gente conseguia depois se entender. Só que aí o que acontece? Ela desligou e nós preocupadas, porque se chovesse, ela pediu para deixar tudo aberto. Entendeu? Aí nós fomos, nós saímos aí depois desse mal-estar e nós associamos, já sei, então esse mal-estar é por conta do cheiro do gás, que deve ter vazado. Só que na verdade não era gás, era o cheiro do queijo. Só que aí nós entendemos o quê? Então que não era, se não era gás, deveria ser algum bicho morto. Era tudo menos o queijo. Só que queijinho era inocente. Então, mas não era, entendeu? Aí nós passamos mal nesse dia, eu falei, Grazi, deve ser por conta daquele cheiro. Deve ser gás isso aí. Não, ela vai ter que deve ou ser vai gás. mandar a gente para outro hotel. Alguma coisa eu falei, não, vamos dormir lá, Grazi. Aquele gás deu até dor de cabeça na gente e tudo mais. Aí, saímos do Museu do Louvre, foi quando aconteceu o golpe do tuk-tuk. Porque nós vimos alguns carrinhos diferentes. Aí tinha um rosa bem bonito, mecânico, só que não gostamos muito. Aí nós entramos num outro que era mais assim, tipo artesanal, era de madeira. Um carrinho bonitinho, né, Giane? Aí nós sentamos e fomos, né, para almoçar em algum lugar. Só que o motorista disse que nós não teríamos que pagar o transporte. Nós pagaríamos pelo almoço. Ele tinha uma tabela com o nome de vários restaurantes. Eu perguntei 3 vezes, ele afirmou que não cobraria. E o caminho, nós curtindo, passeando e gritando, fora Bolsonaro. Verdade, né? Verdade. Bonjour, mon amour, je t'aime, fora Bolsonaro. E a gente brincando. E a Grazi falava assim, Giane, eu tô com uma impressão estranha. Tem muita gente olhando pra gente nesse carrinho. Eu falei, Grazi, é porque nós somos turistas. E nós estamos felizes gritando fora Bolsonaro. E aí quando parou o carrinho, o carro, aí nós, famintas, com tontura, né? Aí, então nós entendemos que nós iríamos almoçar e nós perguntamos assim pro rapaz, como é que a gente vai identificá-lo? Você avisando lá para você ganhar sua comissão. Mais ou menos isso. Aí ele fez assim, ó, pagar. Aí nós perguntamos, como assim? Pagar. Aí eu falei, não. Aí a Grazi, aí não. Aí a Grazi perguntou, cartão? Ele falou, não. Espécie? Parcela? Claro, né? Golpe. Não. Aí nós perguntamos, quanto? 30 euros. 30 euros dava para as duas comerem muito bem. Você acredita, Maria? Aí para evitar a fadiga, porque é país diferente, Canária. Passando mal, tudo bem para gritar fora Bolsonaro, Tava ótimo, né? A gente entrou no carrinho e faz... Tem uma filmagem disso. Eu acho que eu coloquei no Tem uma stories. Não filmagem. lembro se eu coloquei no stories. lembro. Não coloquei. Nem sei, não Ó, lembro. não sabemos falar francês. Nós falamos só A gente falou isso, é verdade. mas nós sabemos falar aí num coro só. Fora Bolsonaro. Bolsonaro e alegre no carrinho. Ó, Mas o quando carrinho parou, assim, ó. E a gente assim, aí eu...
Jeane, tem alguma coisa Alguma coisa, aí estranha. quando o carrinho parou, essa bombástica, aí nós pagamos, porque vai fazer o quê, né? Que ódio. Dá uma confusão. Gente, Que 30 ódio. anos é muita coisa. Aí nós fomos Gente, almoçar aonde? No McDonald's de Paris. Foi bom porque a gente conheceu. E aí depois isso mudou um pouco o nosso roteiro, mas nós prosseguimos. Isso meio que alterou o nosso Prosseguimos, roteiro, porque a gente alterou. tinha outras coisas Perdemos pra fazer no tempo, primeiro né? dia. Perdemos tempo, E a gente mas... ficou um pouco chateada no começo, depois a gente... Mas aí à noite, a minha filha, ela passou a lua de mel dela na Europa, e eu comentei com a minha filha, porque assim, ela deu algumas dicas pra gente e a gente desabafava, coisas boas e não boas. E aí eu contei desse golpe, aí a minha filha Foi. falou assim, mãe, fica tranquila, isso faz parte, o golpe de vocês foi 0,5 golpe. Por quê? O Marcelo e a Tati, um casal de amigos deles que viajam muito pro exterior, eles tomaram um golpe, só que eles pagaram 60 euros ao invés de 30. Então, para quem não fala idioma, duas mulheres, pensando que o mundo é machista, Eu falei, não que a gente se incomoda com isso. Não, mas eu já falei, gente, sabe porque a gente é mulher? Eu levei essa questão. Falei, canalha, cafalhão. E eu ainda coloquei assim no tradutor. Faz desconto. Foi. Mas... Ô, Monifa, mas eu fiz em qualquer lugar. Monifa, mas eu fiz errado. Sabe o que eu devia ter feito? É 10 euros. 10 Você vai isso. sugar seu Se juízo, quiser, seu isso aqui, ó. direito. Safado. Mas é a cisma, né? Porque você não conhece, é um outro Sim. país. E eles vão tirar proveito de qualquer turista? situação. Ele sabia que a gente não falava direito. Aí nesse dia, depois, foi nesse dia que nós fomos pra Torre. Não, nesse dia nós Nesse fomos no café de flor. Ah, café de flores. Ai, Nós gente, fomos para o meu café de flores. sonho. Eu saí daqui e falei pra Jane, eu quero ir muito no Café de No Café de Flores, Flores. lá onde ficava Simone de Beauvoir, minha ídola feminista, linda. E aí eu fui lá bem no lugarzinho que ela ficava, tirei várias fotos pra pegar aquela Que energia. colocam flores. É um monumento. Que lugar É um legal, monumento. gente. Que lugar bonito. É um tributo, É um tributo, isso. Um tributo, o lugar onde ela sentava, então eles colocam flores. Então as flores estão lá todos os dias, belas e majestosas, né, Graça? Aí fica lá, é um lugar bem cheio, bem conhecido cheio. em Paris. Tem um café divino, que Divino. até a Giane comentou Divino. no dia de Portugal. Foi. Que café gostoso, assim, muito bom. Muito bom. E aí lá a gente aprendeu a comer o creme brulee. Creme brulee, Né? muito gostoso. Por quê? Monifa, a gente tava assim, eu no meu francês, aprendendo, eu falei, Giane, eu vou aprender a falar francês. Aí tá bom, aí eu peguei o cardápio e fiquei tentando decifrar o cardápio, né? Aí eu falei assim, aí o menino vinha, o garçom, e vinha e falava assim, o que vocês querem e tal? Aí eu falei assim, Jane, pede mais um café. É pra gente. Pra dar tempo. Pra Ai, dar tempo gente, dela olhar Gente, eu falei assim, pede mais um o café cardápio. pra gente, que aí eu vou olhando aqui, que eu vou olhando no Google Tradutor pra ver o que é. Quando ele pegou, aí a Jane falou, mais 2 cafés assim, assado, ele tá bom. Aí ele veio, pegou o Foi. cardápio da Levou o minha mão. cardápio. Eu falei, Jane, ele levou minha cartinha e corre. Foi. E ele achou graça, né? Escolhido ainda, não Ele tinha achou graça e devolveu. Ele achou depois. graça, É. e depois eu falei, você devolve o negócio. Aí ele devolveu, aí deu uma risadinha assim. Ele manda essas meninas doidas. Aí ele voltou, aí ele pegou e entregou. Aí eu fiquei olhando assim, aí eu vi passar uma cumbuquinha bem bonitinha, assim, lindinha. Aí eu achei até que fosse um escondidinho. Eu achei que fosse um escondidinho de carne seca. Eu As achei. batatas não. Não, eu creme brulee. Aí eu peguei, olhei, aí eu falei assim, e aquele? Aí ele pegou e falou, aí ele me mostrando o cardápio, aí tava lá creme brulee. Aí eu falei, traz um desse pra gente experimentar. Gente, Foi. que doce. Mas divino. Que delícia! Aí depois a gente queria comer aquilo toda hora. E as batatas também eram bem gostosas. Apimentadas, Batatinhas né? apimentadas, bem Apimentadas. gostosas. Batatinha chips apimentada pra você comer e tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho. Diferente. Muito gostoso. Sim. Aí depois do café, aí no dia seguinte foi o dia de Monet, Que a gente foi pra Monet. né? Aí Monet, um sonho também, assim, bastante esperado. Aí eu comentei que, eu não sei se eu comentei da outra vez lá, quando falava de Portugal, eu penso que não. Eu tenho uma reprodução de uma obra de arte que é o Caminho do Jardim de Monet. E aí quando eu comprei aquele quadro, inclusive cada pessoa da minha família, vamos supor, cada casa, né, dos integrantes da minha família tem esse quadro. Eu olhei pro quadro e falei assim para os meus filhos, eu vou ali. Como assim, mãe? Eu falei, eu vou ali, eu vou naquele jardim ali. Pode escrever. E aí no nosso roteiro, com essa afinidade que nós temos, né, de ideologia, de gosto e tudo mais, bateu isso também. A Graça também curtia bastante, curte. E aí no segundo dia nós fizemos então um passeio para
Giverny, onde fica o Jardim de Monet espetaculoso. E depois, na sequência, nós visitamos o Castelo de Versalhes. E aí nós fomos também de ônibus, né? Com guia turístico. E assim, é um lugar assim mágico, né? Todo o caminho... O que foi agora? Lê! Ô, Letícia! Você tá roncando na nossa live? Dá pra contar. Vai ter que dar. Porque ela tá roncando. Meu Deus, eu tô tentando. A gente tá tentando falar alto. Eu até me esforcei. Só que Vou vocês falar começaram a rir, vocês não me respeitam. Não dá. Ô, Moni, vocês me respeitam. Eu falei, gente, eu vou ter que chamar. O Graça. Bom, Começa de novo, aí você fala do jardim. mas vocês vão ficar sérios agora. Vamos. Sim. Olha só, ô, Letícia. Não, mas eu não aguentei, tava muito alto. Olha só, deve dar uma empolgação. Só eu dormiu. Lê, uma vez meu cabelo. Não, aí só. Não, aí assim, eu tô falando aqui e elas começaram a rir, eu tô ouvindo você roncar, entendeu? Eu volto na minha. Não, aí eu falei, gente, Só eu que não elas não Isso tá quanto tempo? Mais de 10 minutos? Não, a gente não vai conseguir começar agora. A gente Não, vai. mas no 25 eu olhei e não tava 25. Aí você Tá. dormiu, mas você Eu dormi. Eu acho que tava uns... Foi engraçado, sabe por que foi engraçado? Porque assim, eu percebi que vocês estavam tentando disfarçar. Só assim, Ah. que ficava assim pra ela. Mano, pelo amor de Deus, ela tá muito alta. Vai E eu sair. segurando o riso. Vai sair. Aí ela começou a roncar alto, eu falei, não, acorda essa menina, não, acorda essa menina. Tá bom, deixa Vai, vamos lá. Mas é bom quebrar o gelo. É, Verdade. verdade. Volta pro Ah, jardim. Pode falar que quando você falou, essa parte que você falou, que você comentou, você Gente, comentou vocês lá não em fazem comigo Portugal. quando começa a dar risada, é problema pra mim. Sério, já sabe disso. Vai, vamos lá. Não, mas tá gravando já? Tá, pode continuar, a gente não falou, a gente vai ter que cortar. Você não vai roncar, não. Você acha? Um Deixa eu alto. pegar, peraí. Um alto. Ai, meu Deus, deixa eu pegar. Você falou isso, eu tenho que contar. Dá um pause aí. Não pausa. Ah, não pausa, né? Jane, vamos porque... Eu podia falar assim, ó. Eu podia falar assim, ó, como vocês estão vendo, tá bem animado aqui, a Letícia tá até o... Gente, eu nem lembro onde eu dormi. Ai, não, vai ficar de boa, isso Olha acontece. assim. Não é fácil não ver com essa mulherada falando aí. Não. Vamos lá. Então, assim, ó. O caminho para o Jardim de Monet é um caminho, assim, bastante interessante. Porque quando nós falamos... Acho que é melhor dar uma introduçãozinha, né? Ficou esquisito. Não, né? pode continuar Pode desse continuar? jeitinho. Fala assim, porque aí eu vou falar a partir de quando você começa a falar, Tá. antes da gente rir, eu Tá. coloco. Eu começo a falar Então, assim, estava no nosso roteiro, então, o passeio para o Jardim de Monet, que fica em Giverny. E o mais interessante é que o caminho já é uma obra de arte, por conta da paisagem, dos rios, das flores. É um lugar, assim, de muita calmaria, uma energia diferenciada. Em Giverny, onde tem o Jardim de Monet, na verdade, nós conseguimos apreciar o caminho todo com essa natureza, eu falo que é imaculada, porque assim, é uma coisa muito casta, muito, verdade, muito pura. É verdade. E assim, o outono, ele deixa assim o cenário limpo. No outono, a impressão que eu tenho é como se as vidraças tivessem sido limpas e você consegue ver com muita transparência e limpeza tudo. E num lugar daquilo que não tem poluição, melhor ainda. Verdade. É tipo do interior, né, gente? Exatamente. Aí assim, ó, em Giverny você tem o caminho que é majestoso, e aí você chega no jardim, é assim uma coisa divina, é um lugar maravilhoso. A sensação que nós temos quando nós olhamos as fotos e as pessoas também,
é que nós estamos dentro dos quadros de Monet. É verdade. É muito forte, é diferente. Muito louco. Todas as fotos que a gente mandava, Todas. nossa, parece que você tá no quadro. No quadro. Parece que você tá no quadro, é verdade. É uma coisa assim bem mágica mesmo, sem exagero. Mas Giverny é outra cidade ou é? É outra cidade, é o interior de Paris. É uma cidade que é interior de Paris, onde fica. É uma fazenda, né, Grazi? Um sítio onde Monet viveu. E aí você tem o caminho, você tem o jardim, é indescritível. Essa é a verdade. Muito lindo. Aí você tem a casa dele, que eles mantêm todos os móveis, e você tem as obras de arte. Então é um passeio multi. É um passeio multi, é um vilarejo também que lembra um pouco essa pegada de Santiago de Compostela, porque ele é meio isolado. Sim. Nós observamos que tem muitos trailers. É verdade. Tem um espaço onde as verdade. pessoas elas acampam, com um trailer, e elas ficam ali dias. É como se fosse tipo um passa-férias mesmo, né, Grazi? E aí você tem acesso ao jardim, e quando você entra na casa de Monet, que é um sonho muito grande. Quando eu estava em aula à distância, eu colocava o fundo da minha sala com o jardim de Monet, com exatamente aquelas paisagens por onde nós passamos. Sim. E aí você visita o jardim, e quando você entra na casa de Monet e na sala e você vê aqueles quadros, e aí você identifica então aquela paisagem ali no quadro. E assim, a reprodução dele é fidedigna, é fiel, é impressionante. O impressionismo, que é a linha de Monet, é impressionante. É verdade. Não é, Grazi? É bem bonito. É tudo assim muito delicado, é bem clássico. Tudo muito clássico. Outra coisa, quando você visita o Jardim de Monet, porque em cada estação tem um tipo não. O outono, ele então tem vários tipos de flores. Então, no outono, que é quando nós fomos, e aí você tem um certo receio, você pensa assim, nossa, mas no outono não vão ter muitas flores, porque o caminho do Jardim de Monet, nessa obra de arte que eu tenho, e que é assim mesmo na primavera, tem aqueles arcos onde o fundo é a casa de Monet, então são muitas flores. Aqueles arcos, eles fecham de flores. É que na primavera a diversidade, a quantidade é maior. Mas no outono é a época das dálias e de outras flores. Tinha muita margaridinha, tem algumas flores que nós não conhecemos. Tem flor de lótus no Lago de Monet. É espetacular. E aí o que acontece? Ainda que seja outono, as flores do outono, elas dão conta de embelezar aquele lugar. Não, muito legal. É uma coisa assim muito forte, né, Grazi? Sim. É muito divino, bonito. É muito maravilhoso. E tem assim, lá nós fomos com um passeio, então a gente foi meio que com as pessoas caindo no golpe do audioguia de novo, que também não foi legal essa parte. Não foi legal. Ficar com o grupo. A gente acabou ficando, mas ia ser diferente, né? A gente ficou lá com a moça que falava espanhol, né? E o outro pessoal ficou lá com o que falava inglês. Tinha alguns latinos, né, Grazi? Com a gente, né? Tinha. Alguns latinos. E aí a gente ficou perto ali, mas não é a mesma coisa, porque não foi o pacote que a gente comprou, que bobagem. E é só uma questão de escolha, não muda o preço. É só na hora de escolher. É só a modalidade. Dá pra você escolher com esse audioguia ou sem? É que assim, tem o guia, só guia, e o audioguia. Aí a gente, na hora, colocamos audioguia e ficou mais uma vez aquele aparelhinho doido. É que assim, no Museu do Louvre, então era um radinho e o fone. Lá em Monet, é como se fosse um folheto plastificado. É verdade. E tem um aparelhinho que você, vamos supor, eu estou na casa de Monet. Então eu vou naquele mapa e eu coloco aquele aparelho. Aquele aparelho faz a leitura e é bem interessante. E você ouve a descrição daquele local. Mas nada é igual uma pessoa explicando, falando, interagindo. Sim. Não é a mesma coisa. Não tem nem comparação. Aí tinha um grupo de pessoas de vários países, e desses de vários países tinha um grupo de pessoas latinas. Tinha. Que depois que nós saímos do Jardim de Monet, nós tínhamos um evento que era um almoço. Sim. Aí nos reuniram com os latinos e os outros países, então ficaram reuniram por idioma. Por geografia, assim, né? Isso. E só um ponto, rapidinho. Eu tomei vinho no primeiro dia que eu cheguei, lá conversando com o francês, depois eu tomei vinho. Gente, todos os vinhos são incríveis. Maravilhosa.
todos os vinhos. Licor, Aí né, sobrou um Grazi? pouco assim, tinha licor no almoço. Nesse dia tinha vinho branco, vinho tinto, vinho. Eu falei, eu quero experimentar tanto. Aí sobrou assim e falou assim, nossa, a gente vai assim beber. Não é crime não beber assim, crime é deixar essa garrafa de vinho cheia, bem. Vamos tomar. Desperdiçar. Muito legal. Verdade, muito E bom. em seguida daí nós fomos pro Palácio de Versalhes. E olha, Deve ser lindo. eu já vou resumindo. Maravilhoso. Eu vou resumindo uma palavra só. O Palácio de Versalhes é um Louvre em outro lugar, porque é muito gigante, não é? É gigante, é majestoso e é como que a gente pode falar? Não é desperdiçado que a gente fala, Subestimado. Não, outra palavra que eu quero falar. Soberba? Não. Não. Luxúria, não. Eu vou lembrar. Tipo assim, gente, não é desperdício. É como se fosse um desperdício. É muita grana, é muita coisa. Para uma família só não faz o menor sentido aquilo, gente. De Muita verdade. coisa. Aí a gente passou por uma salinha, tem até no vídeo. Eu falei, olha, Jane, aqui é como eles faziam reunião para ferrar com o povo. É verdade. Não foi, Jane? Foi. Eu falei, porque eu falei, É isso mano, mesmo. você entrar no quarto O da pior que fulana é. de tal, tipo da esposa do cara lá, que ele tinha, não sei quantas. Bom, não vou. Deixa quieto, Deixa É quieto. outra Ele coisa. ia, você ia entrar na esposa, uma coisa, Monique, você passava tipo uns 200, era verdade. muitos cômodos até chegar lá, e, tipo a sala não sei das quantas, sala não sei das quantas, e tudo assim com muito ouro, Muito sabe? ouro. Com muita extravagância, assim, aquela coisa assim, bem, sabe? Exagerada, sabe? Aquela coisa bem exagerada. Exagerada. E lá que me chamaram de Lady Gaga brasileira. Gostei. Lady Gaga brasileira. E Você ficaram acredita? um tempão E lá. ficaram me chamando Um Lady tempão, Gaga, um tempão, Lady Gaga, Lady Gaga brasileira. coisa de... É. Aí eu até falei, tira uma foto minha, tem uma foto minha que ficou bem legal, porque ela falou, tira uma foto da Lady Gaga. Mas olha a força do fenótipo. Sim. Ninguém falou que é brasileiro. É. Mas onde a gente chegava, Você já sabia. brasileira. É. É por conta do porte físico, do Uhum. corpo, dos olhos. É verdade, É é bem verdade. interessante. E aí a gente lá que chamou. E lá era muito, muito interessante, né? O Palácio de Versalhes é uma coisa que vale a pena conhecer. Também fica no interior. E o jardim, gente. Jardim que a gente não majestoso, conheceu. lindo. Jardim do Palácio. Jardim do Palácio. Perfeito. Porque, como é com excursão, gente, é muito louco. Excursão tem duas Errado. vias, né? É legal porque você não fica É enrolando direcionado. muito tempo, te direciona. E também é ruim porque, mano, Você tem que você seguir. tem que correr, parece uns loucos. Aí eu vi o quarto só da menina lá, era da Maria Joaquina? Não lembro o quarto que eu vi. Aí depois eu falei, tipo, não dava pra você ver tudo. É muita coisa. Aí eu falei pro Jânio, aqui parece o Louvre, só Parece que é o o Louvre. Louvre de uma pessoa só, É isso. entendeu? Os portões dourados, assim, uma coisa muito majestosa. Muito majestoso. É essa palavra que eu queria, sabe? Tipo assim, majestosa, assim, aquela Majestosa. coisa que tinha muito, sabe? Muito, 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 muito glamour. É, muito glamour. Muita grana. E aí, muita grana e muito povo passando fome. Mas E pouco enfim. banheiro. Na França, É, tem essa história do nos banheiro. lugares É verdade, banheiro, é verdade. poucos banheiros. Até Verdade. porque tem umas outras questões, né? Na calçada tem algumas outras questões, né? E aí depois do Castelo de Versalhes nós fomos. A gente voltou pro hotel. Não lembro onde que a gente foi depois Foi pra desse torre esse dia à noite? Não, Não? O arco. O arco? não lembro. Eu acho que a gente voltou tarde. É porque a torre eu acho que foi no dia que nós fomos para Montmartre, né? Foi. Não foi? Foi no mesmo dia. Foi. A gente foi pra Montmartre, que é um outro lugar. E antes disso a gente foi pra... Onde que a gente foi quando a gente se perdeu no metrô? Não lembro, Grazi. Não lembro. A gente se perdeu no metrô e foi uma coisa assim bem horrível, constrangedora. Assim, no começo a porque gente tava lá. é difícil. É muito difícil entender o metrô, tem muito... É complexo. São Paulo é fichinha. Quem acha que pegar de metrô em São não, Paulo São Paulo é difícil, ótimo, o fácil. transporte Sério? público é ótimo de São Paulo, muito bom. E lá passa tem muita rápido. conexão, né? É muito, Lá tem são muita muitas conexão de conexões, banheiro. essas coisas de fazer baldeação lá, tem tanta cor. É o verde claro, verde escuro, verde oliva, é o Sim. azul claro, azul violeta, azul, é muita coisa. Então, a gente... Mas então é uma foi- cidade acessível. Você consegue ir pra todo canto só Consegue, usando o transporte público. consegue. O metrô, ele vai para todos os pontos turísticos da cidade. É que a Isso gente é legal. Isso é bom, né? Todos. Então, tipo assim,
tem na saída do arco, do lado do Arco do Triunfo tem. Do lado da torre tem. Tem, em todo lugar. Então, assim, todos os lugares ali que a gente não foi, porque não deu tempo aquele. A catedral? A A catedral. catedral também tem. Tem, então, de Notre Dame, a gente não foi. Não Não deu foi tempo. fechado, não deu tempo, aí a gente não foi. Mas assim, Tem todos os pontos turísticos Verdade. tem metrô. Então isso é bem bacana, dá pra andar. Agora Tranquilo. falando um pouquinho da Torre Eiffel e do Rio Sena. Fantástico, né, Graça? Que fantástico, Maravilhoso. que fantástico. Eu O amei. cenário noite, É. aquele rio com o barco todo iluminado, tinha até um casamento acontecendo. Ah, é verdade. No- tinha, aos tinha. pés da Já pensou casar torre. em Paris? Pensou que Nossa. legal? Muito legal. E de hora em hora a torre acende. Acende, fica piscando. Maravilhosa. Durante o dia ela é interessante, à noite ela é bela, majestosa, é top demais, É né? muito lindo, é verdade. O Arco do Triunfo já não tem essa mesma majestade que a torre, É. mas é um lugar interessante também. Inclusive nós fizemos militância política lá, É verdade. na fizemos. torre. Foi Visitamos também o monumento de Joana d'Arc, fizemos nosso manifesto Foi verdade. fora Visitamos, Bolsonaro. Visitamos. Alguns turistas da Nicarágua, então verdade. pediram para participar Pediram. desse manifesto, alguns franceses também. Aí depois em Montmartre também, nós fizemos um manifesto, aí tivemos pessoas do Paquistão, franceses, americanos, Verdade. Lá foi onde mais Foi. pessoas quiseram se manifestar. registraram e pediram para participar daquele momento em protesto a esse governo, né? É, Então foi na Torre Eiffel, foi no Arco do Triunfo, Monumento de Joana d'Arc e Montmartre, né? Montmartre, foi isso. Que nós fizemos esse manifesto. Nós curtimos, claro, o local e tudo mais e aproveitamos, né, para fazer essa militância. Verdade. Por que essa militância? Porque nós queremos um país melhor para muitas pessoas, em todos os aspectos, inclusive para que as pessoas possam fazer viagens como nós fizemos. Exato. E Eu tem tudo a também. ver com Imanas, né? Porque é um governo que não entende o lugar da mulher no mundo como ser humano. Isso. E a gente está buscando isso o tempo todo, então tem tudo a ver com o Imanas. Essa cidade que a Jane falou do Montmartre, que é onde a gente fez a nossa primeira manifestação, que muita gente queria fazer. Queria participar. É uma cidade que tem tanta manifestação artística. Maravilhoso. Assim, Paris toda é uma cidade da arte, assim, isso é fato. Toda cidade é muito artística. Mas essa cidade tinha muitos artistas, assim, de rua mesmo, sabe? Desenhando na hora e tal. Aí tinha até um moço que fazia um negócio lá de recorte. Aí ele me chamou pra fazer. Eu falei, meu Deus, esse tinha Fez mais um golpe. Mais um cachinhos do golpe, cabelo da porque Graça. a minha sobrinha falou, ó, você não vai ficar pagando esses negócios não, que esse pessoal dá golpe. Eu falei, pô, não vou levar um golpe. Eu fiquei até travada, assim, ele falou, vem, não, eu quero falar com você. Ele falou até em espanhol, ele falou, se perguntou se eu falava espanhol, eu falei, sim, aí ele falou assim, posso fazer, né, uma arte sua e tal, aí eu falei, eu gostei muito de você é muito especial, ai Deus, eu me cobrar 30 euros, eu assim, parada, com medo, né? com medo, a Jane fez o registro também, Registrei. eu falei, ai meu Deus, aí mais 30 euros, eu falei, eu não vou pagar, eu pensando comigo, eu não vou pagar. Foi no papel, né? E ele Graça? fazendo fez assim os recortes, o gente, ele contorno do fez o cabelo. meu perfil assim, foi muito Perfeito. lindo, eu gravei. Sério? Na Mas hora. ele Legal. te deu? Você trouxe? Deu e não cobrou nada, então é verdade, não E tá é registrado, né, Graça? Tá tá? registrado também, bem legal. Bem legal, ele deu, aí ele falou, perguntou de onde eu era e tal, eu falei que era brasileira. Aí depois eu participei de uma live também, né, Giane? Também. Lá na torre, Foi. aí eu participei Foi de uma uma live, live, eu tava uma pessoa fazendo uma hora e parou. me chamou. E chamou e colocou a Graça na videochamada, é verdade. Olá, como está? Graça, aí no Montmartre nós fomos numa igreja também bastante famosa, né? verdade. Nossa Senhora do Infante. Foi isso, Graça? Infante é criança. Do Infante da Criança. E aí tinha uma pessoa cantando, como se fosse um canto gregoriano em francês. Então, Então, muito lindo. como dizia um certo capitão Rodrigo, muito belo, espirituoso, Bem bonito. bem bonito. A expressão artística daquele lugar é muito forte, né? É muito legal. É o point ali. Aí você vê ali a arte francesa. Então, É. todo tipo de arte. É verdade. E assim, a arquitetura, as flores, os cafés. Um lugar assim bastante pequeno e aconchegante. Encontramos com o G-Time, com O príncipe é verdade. tinha uma pessoa vestida com uma príncipe. roupa assim medieval de príncipe, eu não sei se era algum evento. E o fenótipo deles nos remete à monarquia. É verdade. Né? É uma coisa E a bem gente até comum. falou, a gente estava comparando os homens, né, de Portugal,
Portugal, da Espanha e da França. A Jane falou que eu concordei super com o que ela falou, que o francês é um homem, como é que você falou? Sofisticado? Refinado. Refinado, Sofisticado. é um homem refinado. É, E diferente. as francesas também. Também. As francesas também estão na mesma pegada. Na Espanha eu achei os homens mais bem cuidados assim do que as mulheres. Mas eles têm um fenótipo assim, mais forte. Você não sabe escrever. É mais uma força física do que os franceses. Os franceses é aquela coisa mais refinada mesmo. É isso mesmo. E Bem... o português mais comum, assim, um pouco diferente mais de comum, nós. que parece mais com a gente. Parece mais com a gente, assim, né? Mas meio grosseiro, como a gente já contou aqui. Mas bem interessante. Mas eu acho que a gente encontrou um casal, duas mulheres lá, um casal de mulheres no Café de Flor, tava até com um bebezinho. E aí ela já viu na hora que a gente era brasileira, quando a gente começou a conversar, ela já puxou assunto, a gente fez maior amizade, tiramos até foto, né, nos seguir nas redes sociais e tal. E ela falou uma coisa bem interessante, que a cidade de Paris é inesgotável. Ela falou assim que a gente vai voltar lá de novo, eu vou voltar mesmo, a gente já falou isso. Sim, já falou. E ela falou que é inesgotável porque sempre que a gente vai lá de novo, a gente tem coisas novas para fazer. E assim, a gente foi a gente queria conhecer os pontos principais, a gente conheceu, mas que a gente tem que voltar lá sim, com outros olhares, sabe? Porque é uma cidade muito, muito bonita, muito interessante. Muita coisa. Muito rica, sabe? Tem muito para oferecer pra gente. A gente também tem para oferecer, óbvio. Claro. Mas essa coisa da gente entender o que ela tem para oferecer para nós, né? Aquela arquitetura que é muito bacana, muito conservada na questão histórica mesmo, é muito, muito bom. Muito boa, muito bacana. É um público É pura arte, né, Paris? É pura arte. É luz e arte. É luz e arte. Luz e arte. Verdade. Santiago de Compostela, força e fé. É. Paris, luz e arte. Bem legal. Bem bacana. E Portugal? Portugal eu defino assim, é verso, é prosa, porque falou muito dos artistas. Quando nós fizemos os passeios turísticos, então assim, tinha declamação de Camões, e eles falavam, porque a história de Portugal, se você vê quem é o autor do hino nacional, né, e você vê os livros, os autores, então, essa coisa da literatura marcou bastante, né? E a abertura que o brasileiro tem para um espaço diferenciado. E pensando que na Europa, Portugal é o lugar onde eles são mais acolhedores, muito parecido, assim, um pouco mais, não é muito parecido, um pouco mais parecido com os brasileiros. Mas eu acho que essa coisa da escrita mesmo, do poema, essa coisa da acolhida, é mais isso, né, Grazi? E outra coisa, os castelos. É uma coisa que em Portugal também ficou muito assim, para mim pelo menos foi assim, muito, essa coisa dos castelos, as construções também muito, muito bacana, muito interessante. Cada um agrega uma coisa. Sim. Né? A religiosidade também. Sim. O português tem muito isso, né? Essa coisa dos casais. É difícil você ver, pelo menos eu não observei, talvez porque a gente foi turista, né? Sim. Então você vê assim no lugar as pessoas sozinhas. Muito pouco isso. As pessoas com uma certa idade, seja homem ou mulher, sempre acompanhada. E numa pegada assim, lugares bacanas, lugares bonitos e junto. Coisa de namorado, assim, eu achei bonito isso. Parceiro. Eu gostei disso. Parceiro, parceiro. E mais velhos, coroas, idosos do que jovens. Poucos jovens, né, Graça? Mas é isso, aí, Paris, lindo. Uma última pergunta, já que a gente já sabe de tudo, todas as histórias, qual o país preferido? Eita! A cidade preferida? Paris, pra mim é Paris. Jardim de Monet, Giverny. Em segundo lugar, Santiago de Compostela. Eu gostei também. Eu gostei dos três, é difícil falar. Café de Flor também bacana, mas é Giverny e Santiago de Compostela é uma coisa que assim deixou assim marca muito forte. Café de Flor, eu gostei muito, eu queria muito no Café de Flor, mas eu até comentei com uma pessoa que eu não lembro com quem eu comentei, eu falei pouco da viagem porque é tão corrido, mas eu comentei que a torre me tocou de um jeito que eu não pensei que fosse tocar. Eu falei, gente, é um
é uma demonstração de força e de olha, você é foda, sabe? Assim. É verdade. Então eu fiquei muito encantada com a turma. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, um bicho desse de ferro no meio da rua, mas ela te emite uma força, sabe? Um poder de você mesmo. Diferente de Santiago. Santiago é outra força. É uma força de dentro pra fora. Lá é uma força assim de fora pra dentro, sabe? Aquilo ali te preenchendo de vontade, de expectativa, de amor, nossa, é incrível, eu amei. E Jardim de Monet, eu senti essa força, essa força relacionada à Gaia, sabe? É assim, a natureza, Sim. o meio ambiente, a terra, Sim. sabe assim, um planeta muito forte e muito belo, de novo, como dizia o Sérgio Capitão Rodrigo. E Santiago de Compostela é a espiritualidade, é porque eu tenho uma coisa com a espiritualidade e com as flores muito forte. Talvez isso também seja uma identidade. Sim. Paris, eu acho que a gente tem muito mais coisas para falar de Paris, mas sabe o que eu vou fazer, Manifa? Eu vou colocando fotos e vou comentando nos stories, né? Legal. Aí eu marco a Giana, que ela também fala, dá para ela gravar também, porque lá foi uma cidade mais intensa. Intensa, é verdade. Muito intensa, né? Pensando no passeio, no turismo, né, Grazi? Sim. Do curtir o Tudo lugar, com né? olhar de turista, né? Mas turista. como eu falei pra vocês, é uma cidade inesgotável, pra gente voltar lá outras É muita vezes coisa. e curtir de outras formas. Outra coisa que chamou a atenção, só né, para fechar, a questão da sustentabilidade. Ecologicamente falando, eles estão muito mais à frente do Brasil. Então, assim, existem algumas preocupações que são urgentes, né, são necessárias e que o Brasil precisa avançar. E a nossa esperança está na virada aí. Está na virada. O nosso protesto tem a ver com isso. Já. Nossa militância. Verdade. Gratidão. Gratidão. Obrigada, gente. Foi ótimo, deu vontade Gratidão, de Letícia, conhecer todos os lugares. Grazi, gratidão. Companheira top aqui, ó. É nóis, né, Grazi? É nóis. Muito bom. Então, eu espero que vocês tenham gostado, gente. Até a próxima. É isso. Namastê. Namastê.